Ô pessoal, estou aqui mais uma vez com vocês no nosso podcast. Tá? Mais uma vez eu estou tentando fazer um vídeo. Tá? Não estou prometendo nada para ninguém, mais uma vez estou tentando fazer um vídeo. Tá? Hoje eu estou aqui de volta na faculdade IPEL. Estamos começando uma turma totalmente de estrangeiros aqui para a nossa especialização de bucomaxilofacial. Tá? É um marco, um diferencial que nós estamos tendo agora. E dentro desse fluxo, né, conheci a Marina, né, nossa professora aqui na IPEL, vou deixar ela falar com vocês, porque eu posso falar muita bobagem, né? E quem me conhece sabe que eu falo bobagem mesmo, né? E nós tivemos uma conversa muito legal, e eu coloquei como proposta para vocês a gente falar de coisas associadas à odontologia, né, que vão trazer benefício para o teu consultório, vão trazer situações que estão acontecendo e você talvez não tenha conhecimento, e ela não é dentista. Porém, né, a associação dela com a faculdade IPEL tem a ver com a odontologia. Né? E eu gostaria de pedir para vocês escutarem, prestarem atenção. Se der certo, esse vídeo vai estar no YouTube, tá? O link vai estar aqui embaixo, eu juro que eu vou tentar, né? Mas eu vou pedir para a Marina se apresentar para vocês, e aí nós vamos conversando uma situação muito interessante para vocês, principalmente para quem gosta da área estética. Marina, por favor. Muito obrigada, doutor Eugênio. Bom, meu nome é Marina, como o doutor Eugênio falou. Nos conhecemos ontem, né? Aqui. E aí tivemos a ideia aqui de conversar um pouquinho. Mas eu sou biomédica, aliás, começando lá de trás, né? Minha primeira formação é fisioterapia. Então, trabalhei minha vida inteira, 18 anos na área da físio. E sempre trabalhei com parte de postura, parte ortopédica, mas sempre tive um amor pela dermatofuncional, né? Pela estética. E aí, na época, a fisioterapia não podia, né, fazer, não era liberado para fazer os injetáveis, e eu sempre quis fazer. E aí, como as outras profissões começaram a liberar, eu fiz a biomedicina. E hoje eu trabalho com essa parte, né, de harmonização facial, corporal, parte capilar também, tudo na estética. E como o doutor Eugênio falou que uma coisa se liga na outra, é justamente isso, né? A odontologia, de uma certa forma, a ortodontia, né? Até as cirurgias que vocês fazem, ortognática e tal, são recursos que são para melhorar também a estética, né? E hoje também a odontologia tem a harmonização, né? Assim como a área da biomedicina, da farmácia. E eu acho que uma coisa acaba ligando na outra, né? O tratamento capilar, por exemplo, você está cuidando do rosto, né? Você está cuidando daquela moldura. Eu fui obrigado a escutar da dona Márcia, né? Da chefa. Que eu tinha que fazer um tratamento, mas gente, né? Não tem mais cabelo, não aguenta. E aí é isso, e a gente vai, né, aprimorando isso e vai ligando uma área na outra, né? E aí só uma coisa que eu esqueci de falar, é que aqui na IPEL eu dou aula, né, na parte corporal, então a gente está montando turmas agora de estética também corporal, né? Não, a gente não vai falar só da estética da face, né? O corpo também merece, né, ser cuidado. Não, com certeza, né? O corpo merece ser cuidado, e eu tenho sofrido na academia, né? Ainda bem que não pegou a barriga aqui, tá? Mas eu tenho sofrido na academia. E quem me conhece e me acompanha, né, os meus alunos, as pessoas que conversam comigo, sabem da resistência que eu tenho com relação à harmonização orofacial. Uhum. Tá? Resistência é diferente de ser contra. Sim, tá? sim, Então, assim, claro. eu não sou contra a harmonização orofacial. Mas aí, quando a gente vem numa conversa dessa, igual a conversa que tivemos ontem, né, a gente vê, né, que pessoas de boa intenção conseguem fazer um bom e um ótimo trabalho, né, fazendo as coisas corretamente dentro do que se espera, do que se pode, né? Infelizmente eu ainda acho que pode mais do que deve, mas Sim. né? E vem agora, né, uma onda do conselho aí surgindo com a questão das cirurgias estéticas de face, né?
A gente escuta muita coisa, a gente não não tomando partido nem de um lado nem de outro. Tá? Eu sei que vocês que estão escutando aí estão esperando eu tomar um partido, mas não vou tomar, não agora, né? Você vê aí a área médica falando que o dentista não pode fazer cirurgias estéticas de face. Aí você vê o dentista que já faz cirurgia estética de face falando, mas eu tenho capacitação, eu tenho conhecimento para isso. Né? Mas aí quando a gente vem e tem uma conversa com uma pessoa que não é da área da odontologia e está trazendo a ideia de agregar, né, não só para o dentista, mas para o paciente como um todo, mas agregando para o dentista. E assim, não só agregando para o dentista, né, agregando para si o serviço de odontologia. Né? É uma conversa bem legal de se ter. E aí eu fiz uma pergunta ontem, que eu vou refazer aqui para vocês. Né? E aí, você vai fazer a parte de estética facial e você vai brigar com o dentista? Como é que trabalha essa questão, o dentista e você, a biomedicina, a fisioterapia? Como é que isso conversa, assim? De jeito nenhum, assim, né? Eu acho que a gente já tem muita briga, né? Das outras áreas, assim, a gente até é chamado de não médico, que eu acho um termo absurdo, porque não existe não médico, né? Você fez faculdade de não médico? Não, né? Acho que você fez odontologia. Não conheço essa. Eu fiz biomedicina, então a gente tem o biomédico, a gente tem o dentista, né? Tem o farmacêutico, então não existe o não médico. Então, assim, a gente já tem muitas encrencas aí relacionadas a questões que eu acho que realmente condizem, mas outras questões que a gente sabe que é ego, né? Então, a gente não vai ter essa discussão, muito pelo contrário. Eu, particularmente, eu sou uma profissional que eu faço até onde o meu conselho permite que eu faça, né? Porque a gente sabe que bons e maus profissionais éticos e não éticos, existem em todas as áreas, né? Então, como você estava falando, né? Que agora o dentista vai começar a fazer, né, essa parte de cirurgia plástica. Eu também tenho a minha opinião, mas assim, eu acho que cada um tem que fazer de acordo com o que a sua habilitação permite, não ir além, né? E a gente poder receber, assim, um auxiliar o outro, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, porque eu tenho muitos parceiros dentistas, né? Então, na minha opinião, eu acho que um biomédico, um fisioterapeuta, ele entende muito mais de pele do que, por exemplo, o dentista, né? E às vezes eu acho até estranho o dentista falar assim, vou receitar uma vitamina C aqui, vou fazer uma prescrição de um ácido hialurônico para você passar no rosto, fazendo prescrições de cosméticos, que muitos às vezes falam assim, nossa, mas eu nem sei direito, eu tenho uma fórmula pronta e vou passando, né? Então, eu tenho esse auxílio e aí às vezes, assim, as parceiras falam assim, Marina, me ajuda aqui com essa prescrição, o que eu posso fazer tal. Da mesma forma que eu acho que alguns procedimentos, né, para o biomédico fazer, às vezes, sei lá, muito avançado, né, ou regiões mais avançadas, assim, eu sempre peço a ajuda de um dentista. Ou até, né, na questão de prescrição, porque o biomédico ele pode fazer o procedimento, que eu também acho absurdo, mas não pode, por exemplo, prescrever um antibiótico se precisar, né, numa infecção. Então, a gente pode fazer indicações de alguns medicamentos, mas o antibiótico em si, se eu tenho uma infecção, eu não posso. Então, para quem eu vou recorrer? Para o meu colega dentista, né? Então, a gente vai se ajudando, né? Não tem essa, assim, de quem é melhor que o outro, né? E aí é o que eu te falei ontem, um vai complementar a área do outro, né? Pois a gente trazendo isso para a área estética, né? É a mesma conversa que a gente tem... Parece assim que é uma conversa de base, né? Que está vindo para a elite. Desculpem colocar assim, mas isso parece, porque assim, é uma conversa que a gente tem sempre e há muitos anos dentro da saúde pública, do serviço público, né? Você trabalhar no multidisciplinar. Né? É interessante, não posso falar da tua profissão, mas o dentista ele é treinado na faculdade para atender sozinho e resolver o problema. Né? Então, assim, se vira aí. Né? Você está formando aí, se vira aí, que o problema vai ser teu e você vai ter que resolver, você vai ter que dar conta. E aí, quando você traz esse dentista, mais fácil para mim, na minha área, né, na odontologia hospitalar,
ele não consegue conversar com o médico, ele não consegue conversar com o enfermeiro, ele não consegue conversar com o fisioterapeuta, né? Quando eu comecei com a especialização lá em Mafra, eu tive problemas com os alunos, porque assim, mas o fisioterapeuta está fazendo na boca do paciente. Mas faz parte, faz parte. É um ajudando o outro, né? Então, assim, ele tem a função dele, nós temos a nossa função, né? E aí vem uma das minhas restrições, né? As minhas observações com relação à harmonização, né? Eu acho que são 500 ou 800 horas para a pessoa ser especialista em harmonização orofacial. Eu não acho suficiente, né? Eu fiz uma especialização de bucomaxilo de 4.200 horas. Hoje, 3.200 é suficiente para você liberar um título. Né? O aluno, pelo Conselho de Odontologia, não pode fazer plantão de 24 horas. Né? Assim, de verdade, não consigo entender. Né? Aí acontece das especializações de bucomaxilo em que o cara não entra no hospital. E tem. Né? E aí fica difícil você dizer assim, não, eu sei isso, para poder conversar com você com propriedade, sem invadir o teu conhecimento, não vou nem dizer a tua área, mas o teu conhecimento, e a gente poder somar em benefício da pessoa, né? A gente fazendo estética, não faço, tá? Eu não faço, mas a gente fazendo estética, a gente não pode esquecer que são profissões de saúde, né? A desculpa boa que eu acho para isso é assim, né? A saúde mental faz parte. Muito. Né? E você se ver bem, né? Inclusive a sua imagem bem refletida no espelho, do teu gosto, ajuda na tua saúde mental e isso faz diferença. Então, eu não sou contra, principalmente por conta disso. Né? Mas, você falou, e eu acho que você tem dentista na família, alguma coisa assim, né? Tá sempre com um dentista tiracolo, assim, né? A gente volta naquela questão de que a harmonização orofacial, nós temos que lembrar dessa parte orofacial, né? Não adianta você fazer procedimento de redução de rugas, esticamento de pele, ou qualquer coisa, e a pessoa não ter um primeiro molar, um segundo molar para fazer a oclusão, né? Então, assim, a gente não pode esquecer dos dentes. E aí eu venho, né? Não falamos sobre isso, mas aí eu venho assim para você. Na tua conversa com o paciente e com os colegas de trabalho, né? Os colegas de trabalho, você passa essa parte da estética que seria assim os dentes ali? Sim, não é minha área, né? Mas como meu marido é dentista e a gente sempre trabalha juntos, então a gente tem muito, né? Essa troca. Até ontem mesmo, uma aluna me mandou a foto de uma paciente e aí ela falou assim, Marina, o que eu faço aqui? Quantos ml de mento você acha que eu preciso de preenchimento para esse mento? E aí eu falei assim pra ela, eu nem tinha aberto a foto, assim, sabe a foto do WhatsApp fica embaçada, né, quando você não faz o download? Na hora que eu olhei, assim, a foto, eu ainda olhei e falei assim, gente, eu nem tinha aberto, eu falei assim, mas esse caso aqui parece que é cirurgia, não tem que fazer preenchimento de mento, né? E aí, na hora que eu abri, realmente, assim, eu não sei os termos técnicos, né? Mas ela tinha uma retrusão, né, do mento, mas era absurda, não era um negócio que 2 ml daria, né? E ainda eu falei para ela, ó, Cris, você vai precisar indicar uma cirurgia para essa paciente. E aí ela falou, não, mas ela não quer fazer cirurgia, ela quer com harmonização, porque ela não vai fazer cirurgia. Então, assim, aí chega nesses embates, né? Porque às vezes o paciente não quer fazer cirurgia e quer ir pelo caminho menos invasivo, né? Mas eu falo muito isso, a gente conversa muito dessa questão de tentar entender o que é cirúrgico ou não. O que você falou, a questão dos próprios dentes, né? Às vezes as pessoas não têm ali, tá faltando um dente, mas ela quer estar lá toda esticada, né? Então, eu, na minha prática, assim como eu tenho na clínica, né? O meu marido também, então a gente faz isso muito bem feito para a gente juntar realmente essas duas áreas, né? E olhar o paciente de forma global. Né? A gente não tem que olhar só, vou olhar para ele, olhar só ali a ruga que eu vou tirar. Não, a gente tem que olhar todo aquele contexto, né? Porque se a gente puder indicar para um outro especialista, né? Para melhorar todo aquele contexto do paciente, a gente precisa indicar. Né? Então a gente tem que ter essa via aí de mão dupla, né?
E aí, Com por isso que a certeza. gente falou que é essa questão de agregar, né? Uma profissão vai agregar na outra. É somatório, né? Uhum. A gente não tem que pensar, ele está querendo a minha parte, né? Não, É. é somatório, cada um estuda uma parte e se junta no todo, né? Se a gente for estudar tudo, a gente não aprende nada. Sim. Né? Se a gente for estudar tudo, a gente não aprende nada. Mas aí, eu gostei do que você falou agora, dessa integração. Uhum. E se o meu aluno quiser encaminhar um paciente para vocês? Aonde? Onde que ele encaminha? O quê? A clínica de vocês. Então, você diz assim, né? Porque hoje a gente atende com parceiros, né? Ah, Porque vocês não têm a clínica de vocês. Hoje, eu não sei se eu te falei isso ontem, mas só tem 5 meses que a gente está morando aqui em Curitiba. Sim, faz pouco tempo, eu sei. Faz pouco tempo. Então, hoje a gente atende em alguns pontos, assim, a gente ainda não montou nossa clínica novamente aqui, né? Mas a IPEL é um ponto de referência para vocês? A IPEL é um ponto de referência, né? Porque a gente dá aula aqui também. E a gente tem algumas parcerias com alguns outros dentistas que a gente tem atendido hoje, no Água Verde, no Matel, né? Eu vou colocar o link do Instagram dela no... Se for isso aqui pro YouTube, eu ponho o link do Instagram no vídeo do YouTube. Se eu conseguir fazer a cópia para colocar no Spotify, eu coloco também, tá? Para vocês aí, eu acho que essas conversas são boas para a gente entender, principalmente a questão da multidisciplinaridade das profissões, sabe? Porque a gente vem dar aula sobre isso e a gente dá aula de atendimento multidisciplinar, odontologia hospitalar, saúde coletiva, né? E aí a pessoa realmente ela sai e acha que vai entrar no consultório e vai fazer tudo. E a gente precisa de muita gente, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente também estava conversando, né? Até a fisioterapia, né? Que você... Não vou dizer trocou, né? Mas que você fez lá atrás, auxilia no trabalho de hoje, né? Sim, tudo. É o que eu brinquei, brinquei não, né? Falei ontem com você e que era verdade, que às vezes, como eu sou fisioterapeuta, trabalhei com coluna, tudo, aí às vezes chega uma paciente lá para fazer botox. Aí, às vezes, a paciente vira pra mim e fala, nossa, essa noite eu não dormi, tô com uma dor na minha lombar, eu travei e tal. Aí, às vezes, ela nem sabe, né, que eu já, anos atrás, trabalhei com isso. Aí, às vezes, eu falo, deita aí, vira aí que eu vou fazer uma mobilização. E aí, elas, não, mas por quê? Eu falei, não, eu sou físio também e tal. E aí, eu conto a história. Aí, às vezes, eu acabo ajudando lá, uma coisa que nem é, né, nem faz parte hoje mais do meu dia a dia. Mas se eu posso ajudar, por que não, né? Se eu tenho esse conhecimento. Sim, se a ideia é trazer felicidade, né? Porque saúde é felicidade, olhar o paciente como um todo. Quem tá com dor não tá feliz, né? Não tá feliz, Quem não tá tá com feliz. dor não tá mas você vê que ela foi buscar o botox dela, né? Sem estar feliz, mas ela foi buscar o botox dela. Mas é porque a coluna foi no dia anterior, né? Não foi foi de repente, assim, né? Amanheceu com uma hérnia de disco. Isso, tipo isso, mais ou menos isso. Agradeço muito a tua disponibilidade para essa conversa aqui, tá? Eu juro que eu vou tentar pôr o vídeo no YouTube, tá? O pessoal sabe que está me acompanhando, que eu estou começando, estou aprendendo a lidar com isso aí, mas eu acho que essas conversas, não tem um lugar onde a gente vai montar um estúdio e fazer, eu vou atrás das pessoas. Hoje nós estamos aqui na sala de vídeo da IPEL. Né? Minha última conversa foi no consultório da doutora Michele, a clínica da IPEL do professor Dalmir. A outra foi num corredor, que daí eu não filmei. No corredor eu não filmei. Né? Com o Denis foi no corredor do hospital. Então, assim, a ideia é trazer para vocês conhecimento que vai agregar de uma forma leve, legal e que vocês passem a pensar e procurar mais coisas pela frente. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada a você, parabéns pela iniciativa, porque é o que a gente falou ontem, né? Essas conversas que a gente vai tendo entre outros profissionais vai agregando, né, como um todo para a nossa área. Então, parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Me convida para os próximos, com tá? certeza, Que eu vou aceitar. Com certeza. Vamos discutir muito ainda. Com certeza, gente. Valeu, até pessoal. mais. Obrigado.